Olá, eu sou Adriana Cury, represento a Emily Cosméticos e desenvolvo desde 2002 a linha de cosmética sensorial Santo. Em 2002 ela era chamada de Nettoyage, nos anos seguintes passou a ser chamada de Santo Sexo e atualmente o nome que nós temos e que nós damos a essa linha é Santo Cosméticos. Bom, eu agradeço primeiramente o convite para expor a nossa empresa, expor a nossa marca e falar de empreendedorismo no mercado erótico e sensual, além de poder esbarrar também numa coisa que é muito importante, que é saúde e bem-estar. Então, em tempos de crise, como é que a gente pode fazer a diferença? Eu nem ouso falar em uma macroeconomia e nem em estratégias de venda. Eu prefiro percorrer aquilo que pode fazer a diferença no negócio, que é a informação. Vende mais quem sabe mais, quem detém mais conhecimento a respeito daquele produto que está sendo ofertado ao consumidor. E é essa a nossa proposta. Propor uma ferramenta, uma estratégia ou ofertar uma ferramenta e estratégia para aqueles que são clientes desse mercado. Esse mercado erótico, ele é basicamente governado ou administrado por mulheres. Isso é muito significativo, né? Porque a mulher, ela tem primeiro uma visão de todo. Ela é global no seu acervo pela própria condição do feminino. O feminino, ele consegue esperar e ele consegue fazer planejamentos. Isso se dá pela própria capacidade da mulher no caso da gestação. Espera-se 9 meses na construção de um ser humano, então isso dá uma habilidade e um ferramental muito valioso para a mulher na hora de construir estratégias e na hora de construir planejamentos. No mercado erótico, então, a mulher ela tem um poder político muito grande. O poder político da mulher, e ela muitas vezes nem percebe isso, mas ela controla um nicho de mercado, né? Ela controla um nicho não só comprando o produto, porque é a mulher que se preocupa com a relação, e relacionamento é um tema muito comum hoje em dia. Relacionamento é um tema tão comum num consultório terapêutico como numa roda de amigos, e isso é fantástico. Então nós temos uma preocupação com a relação entre pessoas, e essa eu acho que é uma das maiores preocupações da humanidade. E nós temos a mulher como um elemento forte nesse mercado, seja comprando e seja vendendo. E é para esse feminino que nós vamos falar, né? Que a Emily e a Santo vão tratar hoje. A primeira característica, né? A primeira característica da informação nesse mercado erótico é a questão da saúde. Ou seja, buscar linhas de produtos que tenham adequação sanitária, que sejam garantidas e controladas na sua fabricação e na sua qualidade, dão um significado muito importante ao que a gente chama de saúde. O consumidor não terá problemas ou, se tiver, será cada vez mais minimizado, porque existem controles de segurança, de toxicidade, de alergenicidade, que vão propiciar que a venda do produto seja uma venda garantida e uma venda tranquila, porque o próprio feminino é um feminino que se preocupa com o outro. Uma das características da mulher é essa, né? A mulher, ela é maternal, a mulher não quer propiciar nada de negativo ao outro, então ela cuida, ela protege, ela tem compaixão. Essas qualidades do feminino também estão nos produtos e particularmente nos produtos que nós fabricamos. É o cuidado com quem vai utilizar. Quando nós falamos dos produtos em termos de saúde, além dessa questão dos controles, nós falamos também de ingredientes. Todos os ingredientes eles devem ter uma certificação de origem,
uma certificação de pureza, uma certificação de boas práticas de fabricação. Isso também confere ao produto final, ao produto acabado, um produto bem estruturado, um produto que você tem rastreabilidade. Isso é fundamental quando nós tratamos no mercado erótico de zonas, e as zonas erógenas, né? O ânus, a vagina particularmente, são aberturas para micro-organismos, para bactérias, para grandes infecções que podem causar grandes transtornos, particularmente para a mulher. Por isso é importante pensar um produto no quesito de segurança. Isso é fundamental. Então, falar em saúde e bem-estar sem pensar em segurança do consumidor, naquilo que você oferece a ele, é muito complicado. Esse é o primeiro tema. O tema do bem-estar. Como nós tratamos anteriormente, um grande tema da humanidade há muitos anos é o relacionamento. E isso vem ficando cada vez mais complexo por causa do próprio posicionamento dessa mulher na sociedade. Anteriormente, nós tínhamos um homem que bancava a casa e uma mulher que se submetia a esse masculino e raramente conseguia ascensionar até uma faculdade, a ter uma independência. A mulher, ela cozinhava e cuidava dos filhos. Mas a mulher era a mulher, o que fazia as coisas serem bem mais fáceis. Significa o quê? Significa que a mulher era feminino, a mulher era aceitação, a mulher era submissão. Não no sentido negativo, eu não falo aqui no sentido negativo, eu falo na questão psicológica, porque uma das características da linha Santo é que ela é trabalhada na construção psicológica, pela minha própria formação. Eu sou formada em psicologia e em química enquanto técnica, e toda vez que eu desenvolvi um produto da Santo, eu tentei aproximá-lo ao momento histórico, ao momento cultural e ao momento do próprio feminino, basicamente. Então, essa mulher que se submetia ao homem, ela se cuidava, ela se tratava, ela se embelezava com o objetivo da aceitação do parceiro, né? Então, uma mulher se perfuma ou a mulher usa uma lingerie e uma mulher quer seduzir para alguém, né? E esse alguém é o parceiro dela, por causa dessa relação. E o homem era o ser independente, libertário, né? É um ser liberto. O masculino, ele é a própria liberdade por si só, né? Então, antigamente o homem era muito natural que só o homem tivesse várias mulheres, vários relacionamentos e tal. E isso parece que não cabia à mulher. Essa característica da libertação é muito interessante, que ela se dá até no próprio esperma, né? Numa relação sexual, o homem é aquele que ejacula, é o homem que liberta o esperma. E o típico e o próprio do feminino é dar acolhida a esse esperma. Essa, então, é a estrutura básica ou a estrutura primária de uma relação entre homem e mulher. E essa estrutura ainda se dá em muitos países do Oriente Médio, onde a mulher se cobre, a mulher se veste, a mulher tem pouca percepção do seu próprio desejo, né? Ela percebe muito bem o desejo do outro. Já no Ocidente, o termo empoderamento ele é cada vez mais frequente, onde nós não só falamos do desejo, mas nós fazemos com que a mulher ela se conecte internamente a esse desejo. Bom, então esse é o feminino que tínhamos na nossa sociedade e que passou a se transformar com um grande movimento, que é o movimento feminista. No momento em que a mulher ela vai para a faculdade,
ela consegue emprego, ela percebe que a capacidade de projeção social, econômica, financeira se desenvolve cada vez mais, nós temos uma mulher autossuficiente. Uma mulher autossuficiente, ela quase que não precisa do outro, porque ela tem tudo, ela se basta em si só. E começam os problemas de relação. Porque enquanto o homem chega em casa engravatado, depois de reuniões de trabalho e tudo mais, a mulher também chega em casa com seu terno e também com celular à mão, com notebook, falando ainda de trabalho. O homem e a mulher começam a dividir as tarefas de casa, o levar e trazer o filho da escola, do médico, as rotinas são equilibradas, né? Não é mais, o homem não ajuda mais, o homem divide realmente as funções junto com a mulher. E essas relações elas vão ficando muito próximas, o homem e a mulher vão ficando muito parecidos. E depois de um tempo, é claro que eles viram amigos. E começa o grande problema do desejo, né? Não se deseja mais, porque o outro ele fica muito parecido com o que eu sou, em termos de feminino e masculino, né? Então eu tenho independência, eu tenho ascensão social e o outro fica muito parecido com essas características que eu já tenho. E a sedução e o amor, e quem de nós nunca se apaixonou, né? Ele se dá por aquilo que a gente projeta no outro. Então é o famoso espelho. O outro, ele tem coisas em nós e de nós e coisas que nós almejamos. Por isso que nós colocamos no outro os nossos ideais. Quando o outro é muito igual a nós não desejamos, nós não projetamos e nós não criamos expectativas nem ideais. Ele se torna apenas um igual. O cosmético sensorial, o cosmético íntimo, ele tem uma função bacana, porque ele vai levar, principalmente a mulher, que ela é muito mais aberta, ela consome muito mais esse produto do que o homem, a se reconectar a essa energia do feminino. E não que o homem não necessite disso, mas o homem ainda não teve uma revolução masculina, né? A mulher ela teve a revolução feminina, mas o homem ainda continua objetivo, ele continua com pouca visualização do coletivo, ele continua um projetista, mas nada mudou, né? Ainda nada mudou. A evolução da sociedade continua, a evolução cultural continua, mas ainda o próprio empoderamento feminino ele tem muito a emergir, mesmo porque existem ainda milhares de mulheres, seja no norte e nordeste do Brasil, não precisa ir ao Oriente Médio, né? É muito mais próximo, existem mulheres ainda que se submetem ao desejo do outro e mal reconhecem o seu potencial coletivo, familiar e essas coisas todas. Bom, voltando à linha de cosméticos, o que traz, qual o benefício então de uma linha de cosmética sensorial, de cosmética íntima? O objetivo principal é isso, é reconectar a mulher ao seu feminino, ao mesmo feminino que recebe o esperma, ao mesmo feminino que tem que estar cheirosa, que tem que estar bacana, que tem que receber a energia do masculino. O objetivo, então, da mulher, biologicamente falando, é ser desejada. Esse é o objetivo. E esses objetivos biológicos, mesmo que eles sejam primitivos, que eles nos remetam a coisas antigas, são as coisas que ainda circulam no nosso inconsciente. Por isso, elas são importantes. Elas devem ser vistas não como a mulher está se submetendo, a mulher é objeto, não. Elas devem ser vistas como ferramentas do inconsciente feminino para ter uma boa conexão, uma boa relação com o masculino, né? E ela continua independente, ela continua soberana nas suas capacidades. Aliás, as empresas comandadas por mulheres, os negócios comandados por mulheres, eles têm muito mais
chance de irem adiante, de crescerem, porque a mulher tem uma capacidade de proteção, que é a própria proteção biológica, né? A proteção do outro, o cuidado com o outro, e antigamente o cuidado da tribo, né? O cuidado da comunidade, hoje em muitas mulheres ainda se dá, né? Então, esse cuidar, esse lutar para que o outro seja feliz, faz com que a mulher seja uma empreendedora de sucesso. Na cosmética íntima, então, boa parte dos produtos são feitos para a mulher. Por quê? Porque o homem é muito objetivo. Quando o homem vai numa loja de sapato, parece que há somente duas cores, né? O marrom e o preto. E numa loja feminina existe uma variedade de modelos, variedade de cores, um monte de coisa diferente. E a mulher, então, a mulher é essa generalista de situações e de desejos, e também nos produtos, quando a gente trata de cosmética sensual, nós também damos a mesma variedade de produtos para esse tipo de mulher. Isso que é bacana. Então, falando em produtos da linha Santo agora, já falamos em questão da sociedade, a questão psicológica, vamos à questão química, que é o terceiro elemento, né? Para falar de homem é muito fácil, porque o poder do homem está no pênis, particularmente no pênis, né? Um pênis ereto é o que o homem deseja. E isso por quê? Porque ele é fálico, né? A estrutura do poder está aí. E nós criamos então, desde a época de 2002, um produto, brincando um pouco com a expressão francesa "ouh là là", que é um facilitador de ereção masculina. Esse facilitador de ereção, ele faz com que a circulação sanguínea no pênis ela seja aumentada. Mais circulação, mais força nos capilares, e a ereção ela vai se efetivar com mais facilidade e ela vai permanecer mais constante. E o bacana desse produto é que ele tem extratos vegetais, não tem nenhum ingrediente animal, o produto é ético, o produto é um fitoterápico e o produto tem excelência, porque ele está todos esses anos, né, há 14 anos no mercado. Como nós falamos, para o homem, a questão peniana é o fundamental, ele não se preocupa muito com outras coisas. Nós criamos também o retarder. O retarder, como o próprio nome diz, é um retardador de ejaculação. Ele tem elementos que dessensibilizam o pênis, também de uma maneira natural, e o homem conseguirá ter uma relação mais prolongada e mais prazerosa por consequência disso, né? Existem homens, obviamente, que evoluem, né? Que se tornam mais modernos e que se cuidam e se preparam mais para as relações. Pensando nisso, a Santo sempre se baseou na energia dos dois. Então, existem produtos que são utilizados tanto pelo homem quanto pela mulher. E nisso existem rituais, né? Rituais entre o homem e a mulher. E esses rituais se dão, pode ser rituais antes do sexo, né? Um homem que se preocupa em propiciar prazer também para a mulher, não só a mulher propiciando prazer para o masculino, ou também, eu falo masculino e feminino porque é uma condição geral, mas é importante dizer que a Santo também ela é uma empresa que apoia a diversidade. Então, para nós não interessa o objeto do desejo, interessa a satisfação do desejo. A Santo também, ela trabalha não só a questão da diversidade, mas ela também é um primeiro cosmético sensorial, o primeiro cosmético sensual que fala em inclusão. Então, é um cosmético inclusivo, porque todos os produtos são tratados como
um elemento de terapia. Essa é uma vela especialmente desenvolvida para massagem corporal, como qualquer vela cosmética que nós temos no mercado, porém a vela da Santo, ela é absolutamente comestível, ela é segura, então não vai dar gastrite, não vai acidificar o estômago, e o consumidor ele vai ter total segurança. Os corantes são alimentícios, o aroma é alimentício, é feito com sucralose, ou seja, pode ser utilizado por uma pessoa com problemas, dietas de restrição de açúcar. Isso é muito importante. É poder vender um produto que vai dar segurança total para quem está comprando. Falando ainda um pouquinho e rapidamente em rituais, um outro produto interessante é o Caresse Nutri. O Caresse é um óleo corporal, mas ele não é um óleo corporal comum. Ele é um óleo que propicia o esquentar na massagem. Então ele tem polifenóis, ele tem elementos hidratantes e nutritivos, ou seja, falando em saúde e bem-estar, a gente vai ter um produto que vai favorecer não só o prazer de alguém tocando e a energia das mãos no toque corporal, como também a saúde dessa pele. Essa pele vai ter uma melhora de circulação e vai ter elementos nutritivos, ingredientes que vão proporcionar embelezamento também para essa pele. Então, se tem duas coisas em um produto, embelezamento e prazer, além do Caresse Esquentar, o que dá um sensorial ainda adicional. Existem produtos, como nós falamos, que são unissex, que trabalham a questão do masculino e feminino de uma forma equilibrada. Nós não podemos despolarizar, né? Nós temos que equilibrar as energias. Se despolariza, fica muito avançado o masculino ou fica muito avançado o feminino. É a polarização, o equilíbrio das energias e cada relação, né? Como nós falamos, o relacionamento é o tema do momento, né? Então, o relacionamento, qual é o segredo para dar certo? É muito fácil falar e é muito difícil fazer, mas é tentar equilibrar essas duas energias. Se ela está muito dura, se está muito objetiva, tem que trazer um pouquinho de sensualidade, tem que trazer um pouquinho de intimidade. E isso se faz, né, um pouco brincando com esse tipo de cosmético. Esse é o Gula, que nós chamamos, que é um projeto baseado nos 7 pecados capitais, e ele é um produto para sexo oral. Sexo oral nele, nela, neles, nelas, enfim, como desejar, mas também baseando na questão da saúde e bem-estar. Ele é absolutamente alimentício, não tem açúcar, não provoca nenhum tipo de reação, ele não tem corantes artificiais, ele não tem nenhum ingrediente animal, o que torna também esse produto ético, saudável e saboroso, o que facilita o sexo. E assim, versões orales, versões que esfriam, que esquentam, de vários sabores, também para sexo oral. Ele esquenta, oral e morango, morango com champanhe e assim por diante. Um outro produto bem bacana é o Sensible. O Sensible, ele é utilizado para sexo sem dor, seja anal ou vaginal. Ele também tem o ideal da dessensibilização. Então não adianta fazer uma fórmula, né? Não adianta fazer uma fórmula que dessensibilize muito ou pouco. O segredo de uma boa formulação é chegar no ideal de um padrão geral do consumo. Então, existe um padrão ideal de dor e prazer. E quando se chega nisso, a gente consegue unir as duas coisas, né? Porque o interessante quando a gente fala em sexo anal é pensar que isso também é ontológico, né? Ele é atávico, é uma coisa muito antiga do ser humano.
E a gente carrega, né? Carrega todo o histórico da evolução. As mulheres que habitualmente ficavam agachadas, elas ficavam agachadas e os homens simplesmente introduziam o pênis e elas muitas vezes nem viam quem assim fazia, né? E isso, ao mesmo tempo que hoje nos parece uma coisa super agressiva e indiferente, é uma coisa que no histórico do nosso inconsciente ainda nos conecta às zonas de prazer, às zonas primitivas, mas zonas de prazer. O que mostra que muitas vezes o sexo bacana para uma pessoa não é o sexo limpo ou o sexo sensível, é um sexo mais pesado ou com mais elementos de fetiche. E esse passear no inconsciente do teu cliente que é o mais importante. E o passear no inconsciente e no desejo do cliente tem que ser sempre de uma forma muito madura. E não falar de sexo como se fosse uma coisa suja, ou uma coisa que tem que ser escondida, ou uma coisa com risinhos. Nós temos a possibilidade nesse momento de elevar o mercado sensorial e erótico, né? E nós só elevamos um nicho de mercado quando nós começamos a tratar esse nicho com seriedade, com responsabilidade. É o que já tratamos, é oferecer um produto que vai dar segurança para o meu cliente, é tratá-lo como um conjunto cultural, um conjunto de desejo e levando em consideração todos esses elementos do inconsciente, todo esse histórico, todo esse arsenal que nós carregamos enquanto humanos, né? E também a questão ética, e no caso da Emily, isso é muito, muito forte. Os valores que nós trazemos na nossa empresa, eles são muito fortes. E falar de mulher, né? Falar de mulher é falar de muitos produtos. E vou fazer realmente um passeio por aqui, e depois as informações são encontradas no site ou nos nossos canais de comunicação. E sejam dúvidas técnicas, dúvidas filosóficas, psicológicas, a gente pode bater um papo em todas as sessões com o maior prazer. Bom, esse é o Magic, também um produto com bastante história já, desde 2002, como um constritor do canal vaginal, também com elementos vegetais e fitoterápicos. E todos esses elementos vegetais, eles são elementos já com segurança comprovada. Um outro produto bacana é o libido, que ele provoca sensações clitorianas, né? As mulheres, por causa da opressão, isso tudo que a gente já ouviu falar 1 milhão de vezes, opressão social, cultural, familiar, nós acabamos não tendo muita abertura, né, muita sensibilidade para acessar o nosso corpo. E os produtos sensoriais são bem bacanas para isso, eles acabam abrindo portas, né, acabam desvelando partes corporais que a gente muitas vezes nem tem percepção. O clitóris é um deles, né? O clitóris, para ele ser percebido, ele precisa ter um aumento sanguíneo. A circulação nele tem que passar, tem que ser mais intensificada. Então, existem produtos sensoriais que fazem isso. Aumentam o clitóris com essa circulação de sangue e dão mais percepção. Então, ao toque, a percepção é maior. Isso significa intensificação de prazer. Então, esquentar, produzir reações sinestésicas, esses são sempre os objetivos de um bom cosmético sensorial, né? E chegar a elas de uma forma segura, esse é o ideal. Um outro produto muito interessante é o Gales Madame, que ele é o primeiro produto de cosmética íntima de uso diário. Ele faz o quê? Ele faz com que a mulher ela se perceba mais.
Então, em estados ou estágios como menopausa, o próprio climatério, a gravidez ou o pós-parto particularmente, onde ocorre o ressecamento da vagina, a diminuição do desejo e até indícios de mau humor, esse produto, o Madame Gales, ele faz com que elementos fitoterápicos, bioflavonoides, várias plantas, elas retomem ou propiciem à mulher novamente a sensibilidade no clitóris, a lubrificação na vagina, e esse produto ele acaba não sendo um produto erótico, ele passa a ser considerado um produto de tratamento. Isso dá saúde não só enquanto mulher para o sexo, mas enquanto o ser humano, porque tudo fica melhor. O Intimax, assim como outros aerosóis, nós temos alguns que para fazer massagem, outros que são craquelados, e esse que é um projeto bacana, porque dá para colocar na bolsa, ele tem uma embalagem digna, né? Não se conflita com nada, nem na prateleira, nem no banheiro e tampouco na bolsa. E isso é um outro elemento importante da linha Santo. É elevar a cosmética sensorial, os cosméticos eróticos, não para aquela coisa pejorativa, mas para algo bacana. Então, você vai ter prazer, aliás, vai ter mais prazer, né? Porque aquilo que é muito escancarado, ele acaba até perdendo, ele deixa de ser tão atraente. Então, o bom gosto, o refinamento das fórmulas, o capricho em tudo que diz respeito ao produto, ele propicia alguma coisa que vai ser muito mais facilmente aceita. Então, esse produto ele não entra em conflito com nada. Tem pH ajustado à vagina e ele é utilizado para um momento que não se tem como um banho completo e quando a mulher está na rua, enfim, é só utilizá-lo ou retirá-lo da bolsa e utilizá-lo, e por algumas horas teremos uma limpeza que dá uma segurança. Falar em segurança para o feminino é muito importante pela questão da autoestima, né? Bom, falando em mulher, esse é o mais bacana, é o OGM. Nós lançamos esse produto há alguns anos e iniciamos então os processos de pensar qual a zona, né, a zona mais complicada para a mulher. Não é o clitóris, né, é a vagina. E na época nós lançamos o produto como Orgasme, hoje ele tem um nome atualizado como OGM, e ele faz com que espasmos ocorram de uma maneira adequada também. Então, uma fórmula é bacana quando ela tem essa titulação adequada entre os ingredientes e a reação e a resposta que o cliente, o consumidor vai ter. O OGM é uma dessas fórmulas que também conseguem atingir o limiar adequado para satisfazer o cliente, e nem de uma forma exagerada e nem de uma forma diminuída. Ele foi o primeiro produto a utilizar esse tipo de argumentação, né? Argumentação técnica e de eficácia, que é o primeiro facilitador e intensificador de orgasmos femininos. Bom, com essa apresentação rápida dos produtos, e existem muitos mais produtos, a linha Santo ela é muito ampla e ela vem com novidades por aí também, baseada principalmente na questão de compreender a evolução da sociedade e a evolução cultural,
Isso que a gente sempre vai poder oferecer com a Santo, essa interdependência do produto que nós fabricamos com o que existe de demanda social e psicológica. A proposta nossa final é uma proposta de amor, né? Então a Santo vem agora com a pegada do amor em novos tempos. Por tudo isso que nós tratamos nesse pequeno vídeo, pela questão de recapitular, né? de nos reconectarmos novamente a esse feminino, o feminino mais sensível, o feminino mais amoroso, o feminino que cuida, o feminino que embala, e não esquecendo do outro feminino, que é esse que se tornou mais masculino, né? Que também é objetivo, que se projeta no mercado, que se lança no seu empoderamento. A Santo vem com esse novo ritmo e vem uma nova Santo. E a Santo também tem um papel muito importante, que nós somos uma empresa, a Emile e a Santo, se caracterizam como uma empresa ativista pelos direitos dos animais e sustentabilidade. E isso não é papo de marketing, isso está no nosso DNA. A Santo, ela realiza trabalhos grandiosos, principalmente na retirada dos ingredientes animais. Isso dá não só uma característica de evolução para a empresa e para a linha, uma característica da própria compaixão e do altruísmo como valores nossos, mas dá mais segurança para o consumidor que utiliza. A possibilidade de reações alérgicas, ela fica diminuída infinitamente. E isso nos leva também a uma outra característica muito bacana da nossa linha e da nossa empresa, é que nós estamos sempre vinculados a projetos de lei que visam a melhora do planeta, dos humanos e dos animais. Por isso, eu finalizo me colocando absolutamente à disposição. Meu nome é Adriana Cury, o e-mail é adriana@emiliviga.com.br, que é o nome da empresa. E o site da empresa é o Santo Cosméticos, o site da linha Santo, o site da linha de cosmética sensorial é da linha Santo, santocosméticos.com.br. E a proposta é essa, que tenhamos prazer, que propiciemos prazer e que façamos um mundo melhor. Obrigada e sucesso e vitória a todos e principalmente a todas.